Olá! Hoje iremos apresentar os resultados do projeto intitulado Efeitos in vivo e in vitro do etanol na viabilidade, atividade de síntese e na expressão de fatores de transcrição condrogênicos em condroblastos das cartilagens de crescimento dos ratos. O projeto foi coordenado pela professora Rogéria Serakides e esse projeto foi financiado pelo edital 1 de 2017, sendo esse o vídeo pitch de divulgação de resultados. Essa foi a equipe que realizou o trabalho, que foi desenvolvido no Núcleo de Células-Tronco e Terapia Celular Animal da Escola de Veterinária da UFMG. Durante a formação óssea endocondral, as células-tronco mesenquimais diferenciam-se em condroblastos, formando um modelo cartilaginoso que é gradativamente substituído por osso. Diversas substâncias exógenas podem interferir neste processo, causando importantes distúrbios do crescimento ósseo. Dentre essas substâncias, destaca-se o etanol, que é largamente consumido pela população humana e tem a capacidade de atravessar a placenta em humanos e ratos, podendo afetar também o osso da prole durante sua formação e crescimento. Embora haja estudos sobre a ingestão do etanol em ratas gestantes, causando efeitos negativos na esqueletogênese da prole, bem como estudos sobre os efeitos diretos da adição de etanol em culturas de osteoblastos, osteoclastos e de células-tronco mesenquimais, não há pesquisas que tenham investigado o efeito da adição do etanol sobre a viabilidade e atividade de síntese de condroblastos extraídos das cartilagens de crescimento de ratos. Nossa hipótese é que a redução do crescimento ósseo a partir das cartilagens seja decorrente do efeito direto do etanol, comprometendo a viabilidade dos condroblastos e a síntese de matriz condrogênica, além da expressão de SOX9 e RANKS2, e que os efeitos in vivo e in vitro são semelhantes. Para testar essa hipótese e tentar elucidar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na gênese das alterações do crescimento ósseo endocondral induzidas pelo alcoolismo materno, foram executados 2 experimentos distintos. No experimento 1, foi estudada a viabilidade e atividade de síntese de condroblastos extraídos das cartilagens de crescimento de ratos neonatos cultivados em diferentes concentrações de etanol. No segundo experimento, foi avaliada a viabilidade e a atividade de síntese de condroblastos extraídos das cartilagens de crescimento de ratos filhos de mães que receberam diferentes doses diárias de álcool durante toda a gestação. No experimento 1, objetivou-se avaliar o efeito de diferentes concentrações de etanol sobre o fenótipo e atividade de síntese de condrócitos articulares de ratos neonatos em cultura bidimensional e tridimensional. Os condrócitos foram cultivados em meio condrogênico, com 3 diferentes concentrações de etanol e também em um grupo controle. Após 7, 14 e 21 dias, os condrócitos, sob cultura bidimensional, foram submetidos ao teste do MTT e da atividade da fosfatase alcalina. Após 21 dias de cultivo, os pellets de condrócitos, sob cultura tridimensional, foram processados pela técnica de inclusão em parafina e secções histológicas foram coradas pelo ácido periódico de Schiff, PAS, para avaliação do diâmetro médio dos condrócitos e da porcentagem de células, núcleo, citoplasma e de matriz bem diferenciada. Foi também avaliada a porcentagem de áreas PAS positivas. Aos 21 dias, foi também avaliada a expressão dos transcritos gênicos para agrecan, SOX9 e colágeno 2 pela técnica de RTQ-PCR. Nos resultados obtidos, não houve diferença significativa entre grupos pelo ensaio do MTT e o grupo tratado com 0,05% de etanol foi semelhante ao controle em todos os parâmetros avaliados. Condrócitos cultivados com 0,25% ou 0,5% de etanol apresentaram redução significativa da atividade da fosfatase alcalina aos 21 dias de cultivo. Além disso, a coloração de PAS revelou que os pellets de condrócitos, tratados com 0,5% de etanol, apresentaram maior porcentagem de citoplasma e de núcleos de condrócitos, mas com redução da área de matriz PAS positiva. A porcentagem de cartilagem madura se apresentou significativamente menor em comparação ao controle. A expressão de agrecan no grupo tratado com 0,5% de etanol foi significativamente menor em comparação ao controle. Assim, conclui-se que o etanol atua diretamente sobre os condrócitos articulares de neonatos, alterando o fenótipo do condrócito e a sua atividade de síntese de matriz extracelular,
com redução da atividade da fosfatase alcalina, da síntese de matriz diferenciada e de matriz PAS positiva, e da expressão do transcrito gênico para agrecan, sendo estes efeitos dose-dependentes. Esse trabalho foi publicado na revista Cartilage. O segundo experimento é intitulado Fenótipo e atividade de síntese de condrócitos articulares mantidos em cultura 2D e 3D in vitro extraídos de ratos neonatos com exposição pré-natal ao consumo materno de etanol. 13 ratas Wistar adultas, gestantes, com 60 dias de idade, foram distribuídas em 2 grupos, um tratado com etanol e o outro controle. O grupo etanol recebeu do dia 9 até o final da gestação, diariamente, e por sonda orogástrica, uma solução de etanol a 40% na dose de 12,5 ml por quilo, e o grupo controle recebeu água destilada. Foram selecionados aleatoriamente 4 neonatos de cada mãe, que foram pesados, medidos e avaliados quanto às características físicas. Desses neonatos, os condrócitos foram extraídos das cartilagens articulares do fêmur e da tíbia e cultivados em meio condrogênico a 37 graus e 5% de gás carbônico. Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo, foram realizados os ensaios da atividade da fosfatase alcalina, da conversão do MTT em formazan e porcentagem de células em cultura 2D por campo. Aos 21 dias, foi realizada a contagem da porcentagem de áreas PAS positivas em culturas 3D, assim como a avaliação da expressão dos transcritos gênicos para agrican, SOX9, colágeno tipo 2, colágeno, RANKS2, VEGF, pelo método RT-PCR em tempo real. Para cada variável, foram calculadas a média e o desvio padrão, com comparação das médias pelo teste T de Student. O peso dos neonatos do grupo etanol foi significativamente menor quando comparado ao controle. O grupo etanol apresentou atividade de fosfatase alcalina, conversão do MTT, significativamente maiores, assim como a porcentagem de células significativamente maiores aos 7, 14 e 21 dias nos grupos tratados. Houve maior expressão de colágeno tipo 2 e menor expressão do SOX9 no grupo etanol. Não houve diferença na expressão de agrecan, colágeno 10, RANKS2 e VEGF. Conclui-se que o consumo do etanol durante a gestação altera o fenótipo e a atividade de síntese dos condrócitos da prole, sendo esse um dos mecanismos pelo qual há comprometimento da formação óssea endocondral causada pelo consumo materno de etanol. Esse trabalho foi publicado na revista Human and Experimental Toxicology e agradecemos muito pela atenção.